Fala galera, antes de começar o vídeo, eu quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Nós estamos aí com um curso novo, que é o curso de fundações, e também temos o curso do dimensionamento de um edifício completo em concreto armado. O curso de fundações está um sucesso por um valor de R$ 350 neste mês promocional. Então se você quer saber tudo sobre fundação e pagar um precinho bem baixo por isso, aproveite e acesse o link aí na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e aproveitem o vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, dando sequência aí à nossa série do sobrado completo. Lembrando pessoal, se você está gostando dessa série, quer que ela continue, deixe aí um curtir no vídeo, se possível compartilhe, tá? Eu vou deixar sempre um link aí na descrição, que é a playlist dessa série. Então você pode copiar essa playlist, compartilhar aí com seus amigos, né, que fazem engenharia ou que já são engenheiros formados e querem sempre agregar mais conhecimento. E lembrando que essa série é uma introdução a um curso que nós vamos lançar referente ao dimensionamento de um sobrado completo, tá? Então é como se fosse uma demonstração do nosso curso, que vai ter muito mais conteúdo. Nós estamos ainda desenvolvendo, mas se você está vendo esse vídeo no futuro, acesse o nosso site, que vai aparecer para vocês aí, para ver se esse curso já foi lançado. Aí você pode adquirir o curso completo lá, com apostila, com todo o material de apoio que nós vamos fornecer para vocês. Certo? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre flecha, né? Nas últimas aulas a gente falou sobre dimensionamento, né, de lajes treliçadas, porém não morre aí, né? O dimensionamento passou tudo direitinho, ficou lá dentro dos domínios máximos do concreto, tudo bonitinho, mas nós temos que fazer também as verificações do estado limite de serviço, né? Dentre essas verificações, nós temos o deslocamento vertical, que também é conhecido aí como flecha. Nas lajes treliçadas, né, lajes nervuradas, nós também podemos fazer verificações de fissuração, de vibração, mas nesse caso aqui nós vamos fazer apenas a verificação de flecha, porque em geral, tá? Em geral, passando na verificação de flecha, ele vai também passar nas outras verificações. Maravilha? Então vamos lá, como que eu faço a verificação de flecha? Nós vamos utilizar aqui nessa aula um método simplificado, tá? Onde nós vamos ficar aqui nessa tabela, né, que vai ligar o tipo de vinculação com uma equação básica de deslocamento vertical. Nós temos aqui três tipos de vinculação, sendo biapoiada, apoio engaste e biengastado. Para cada um desses tipos de vinculação, nós temos uma equação. Vejam só aqui nessa equação do elemento biapoiado. Nós temos numerador aqui de 5 vezes P, que é uma carga equivalente à seção que nós estamos calculando, vezes L, que é o vão, dividido por 380 vezes EI. O E é o módulo de elasticidade e o I é a inércia da seção. Certo? Então vejam só que interessante. Quando nós temos aqui um elemento que é biapoiado, vejam que o numerador é um pouquinho maior do que quando eu tenho o elemento biengastado, né? Que nem numerador eu tenho aqui. Isso significa o quê? Que a flecha de um elemento biapoiado vai ser maior do que um elemento engastado. Por quê? Porque o elemento biapoiado ele tem menos rigidez do que um elemento biengastado. Nós já falamos isso em vários vídeos aqui no canal, né, que a distribuição de tensões ela sempre vai buscar o elemento de maior rigidez. Ou seja,
num elemento bi-engastado, onde eu tenho duas vinculações fortes ali nas extremidades, as tensões vão ser deslocadas para esses apoios e não para o vão da nossa laje, né? Diferente do que acontece aqui na laje biapoiada, onde nós não temos nenhum tipo de restrição à rotação nos apoios. Essas tensões elas vão buscar o meio do vão, causando, por consequência, um maior deslocamento vertical. Certo? Então essa é uma teoria básica para explicar o porquê dessas equações, né? Vejam aqui que a lógica aqui nos indica que vai dar um valor maior de flecha aqui. Certo? Como nós consideramos em todas as lajes do nosso projeto, com exceção de duas lajes lá, que são lajes contínuas e lajes em balanço, nós temos, para a grande maioria, lajes biapoiadas, né? Então, nós vamos utilizar, neste caso aqui, como exemplo, a nossa laje da garagem, né? Que é essa laje aqui. Porque ela tem um vão maior, né? Em ambos os sentidos, e é o pior caso, né? Porque ela mantém o carregamento e tem um vão consideravelmente maior. Então, por conta disso, nós vamos fazer a verificação de flecha para essa laje. Então, vamos lá. Vamos colocar as informações que nós precisamos aqui. As informações que eu preciso é justamente as dimensões da minha nervura. Então, eu vou colocar aqui, ó, dimensões da nervura. Que dimensões são essas? Primeiro valor que eu tenho aqui é o BW, né? O BW, que nós já cansamos de ver, que tem a dimensão de 9 centímetros. O H, nesse caso, é uma LT12, então, portanto, 12 centímetros, acabado. E o D, que é a altura útil, 10,5 centímetros, apesar de a gente não usar o D nessa verificação aqui. O FCK, que é a resistência característica do concreto, é de 30 MPa neste caso aqui. Tá? Nós consideramos para o nosso projeto 30 MPa como padrão. E o L, que é o vão da laje, ela tem 385 centímetros. Certo? Então, são essas as informações que eu preciso para calcular o deslocamento vertical. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o módulo de elasticidade do concreto. No concreto, nós temos dois módulos de elasticidade. O módulo de elasticidade secante, que é o que nós vamos utilizar, e o módulo de elasticidade tangencial, né? O módulo de elasticidade tangencial, que é o ECI, ele se calcula da seguinte maneira: 560 vezes raiz de FCK. Antes que vocês me perguntem, né, porque muitas pessoas vão falar assim, você errou, né, que não é 560, é 5.600. Na verdade, aqui eu quero já fazer um ajuste das unidades, né? Se fosse 5.600, a resposta seria em MPa, mas eu quero que a resposta seja em kN/centímetro, né, para que a gente já possa ajustar as unidades para trabalhar daqui para frente. Então, nós vamos fazer essa conversão direta. Então, esse é o meu ECI. O meu ECS, ou EC também, como vocês podem encontrar aí nas literaturas, vai ser 0,85 vezes ECI. Certo? Então, eu tenho aqui o módulo tangencial e o módulo secante. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o módulo secante, porque ele é o mais favorável aí, nesses dois valores. Tendo esse valor, então, do módulo secante, eu vou calcular a nossa carga P, que é a carga equivalente para a seção de 42 centímetros. Nós temos lá uma carga, pessoal, de 4,25 kN por metro, né? Por metro quadrado ou por metro, no caso de uma faixa unitária. Como eu quero trabalhar em kN por centímetro, eu vou dividir isso aqui por 100. Tá? Então, eu vou ter 0,043 kN por centímetro. Certo? Por quê? Eu quero trabalhar nessa unidade, para eu obter o deslocamento já também em centímetro.
Tá? Se você quiser trabalhar em metro, não tem problema, mas você tem que lembrar que no final você tem que fazer uma conversão de unidade de metro para centímetro. Nesse caso aqui, nós já estamos trabalhando em centímetro, certo? Como essa carga aqui é uma carga distribuída em uma faixa de 1 metro de largura, tá? Então imagine isso, eu tenho uma faixa unitária lá da minha laje, por exemplo, se fosse uma laje maciça, que é o que nós fazemos para a laje maciça. Ela tem 1 metro de largura, então eu tenho 4,25 kN por metro, ou 0,043 kN por centímetro. Porém, eu tenho uma faixa de influência, uma área de influência devido ali ao carregamento da minha nervura de 42 centímetros. Então, eu vou pegar esse 0,043 vezes 0,42. Por quê? Eu estou ajustando de uma faixa unitária com uma largura de 1 metro para uma largura de 42 centímetros, que é a área de influência de uma nervura. Certo? Então, nós já falamos isso em várias aulas, inclusive nessa série de sobrado completo. Então, é só para a gente relembrar essa questão aí. Então, eu tenho aqui kN por centímetro. Certo? Então, 0,018 é a minha carga por kN por centímetro. Lembra que tinha dado lá 1,76, 1,78, alguma coisa? É a mesma coisa, 0,018. Nós estamos só trabalhando com uma unidade diferente. É bom fazer isso porque vocês já vão aprendendo a como fazer essas conversões de unidade, tá, pessoal? Para vocês não se perderem aí. Bom, o próximo passo agora é calcular a inércia da seção. Como é que é o cálculo de inércia mesmo? É B vezes H ao cubo dividido por 12. Então, mesma coisa, BW vezes H ao cubo dividido por 12. Então, essa é a inércia da minha seção. Então, eu tenho aqui centímetros a quarta, né? Então, não vou colocar a unidade aqui para não sobrecarregar o desenho. Agora sim, nós podemos calcular o deslocamento vertical, né? A nossa flecha. Como é que calcula a nossa flecha? Se eu tenho um elemento biapoiado, né, que é o nosso caso, vou voltar aqui na tabela, tem um elemento biapoiado. Eu tenho essa equação aqui, ó, 5 vezes P vezes L a quarta, dividido por 380 vezes EI. Esse E é o módulo secante e o I é a inércia da seção que a gente acabou de calcular. Então, é só montar essa equaçãozinha aqui, ó. 5 vezes P vezes L a quarta, tudo isso dividido por 384 vezes EC, nesse caso, porque eu quero o módulo secante, vezes I, que é a inércia da seção. E eu tenho aqui uma flecha de 1,52 ou 1,53 arredondando, certo? Essa é a flecha imediata, tá? O que, em teoria, vai acontecer exatamente no momento que você tirar o escoramento. Tá? Depois de 28 dias, você vai lá, deixou curar a sua laje, ela vai atingir a resistência característica do concreto e ela vai ceder, né, ter um deslocamento de até 1,53 centímetros. Isso é normal, tá? Para esse tipo de laje. Mas qual seria o limite estabelecido em norma para que fique ali dentro dos parâmetros, para que eu não tenha uma impressão visual, né, defeituosa, digamos assim, não dê aquela má impressão. Na hora que eu chego no ambiente, eu vejo aquela laje com um deslocamento ali, né, isso causa um desconforto, apesar de muitas vezes não trazer um malefício estrutural. Mas a norma estabelece um limite para que esse desconforto seja diminuído, que é justamente o L sobre 250. Tá? Esse é o limite. Ou seja, eu posso ter um deslocamento para que não cause um desconforto visual de até 1,54 centímetros. Aqui também é centímetros. Por isso que a gente trabalhou naquela unidade lá, kN/centímetro. Certo? Porém, esse é o deslocamento imediato, mas nós também temos um deslocamento que é o deslocamento por fluência, que é o deslocamento no decorrer do tempo.
né? O concreto, ele vai ali tendo deslocamento através do tempo, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai se deslocando por conta da utilização e tudo mais. Esse deslocamento por fluência, ele é mais ou menos 2 vezes o deslocamento imediato. Ou seja, se eu colocar aqui 2 vezes F, eu tenho um deslocamento por fluência lá no final da vida do concreto, por exemplo, né, da vida útil, ele vai ter deslocado aproximadamente aí 3 centímetros. Ou seja, é um deslocamento maior do que o deslocamento máximo estabelecido em norma, quase o dobro do valor, certo? Como é que nós podemos resolver isso? Tá? Nós temos várias formas de resolver isso. A forma mais fácil de se fazer isso é alterando a laje. Em vez de utilizar uma LT12, utilizar uma laje um pouquinho maior. Eu vou conseguir reduzir significativamente esse deslocamento causado aí, tanto pelo deslocamento imediato, quanto também para deslocamento por fluência, porque um depende do outro, né? Um é o dobro do outro. Isso aqui também é um valor simplificado, tá, pessoal? Tem uma maneira de calcular a fluência do concreto, só que é muito complexo, que levaria aí muito tempo dessa aula, por isso eu resolvi utilizar esse valor aqui. Tá? Raramente a fluência vai passar de 2 vezes o deslocamento imediato. Tá? Geralmente fica ali em 1.5, 1.6, raramente passa de 2 vezes o deslocamento inicial, o deslocamento imediato. Bom, então a primeira solução seria mudar a laje para uma laje com uma inércia maior. Outra solução seria fazer uma nervura central, né? Que é justamente isso daqui, ó. Eu até tinha dado um spoiler para vocês aqui, é fazer uma nervura central. Tá? Com essa nervura central, eu consigo aumentar um pouco a rigidez daqui. Seria como se eu colocasse um apoio de mola aqui no meio, né? Então, isso vai aumentar a rigidez. Mas não existe um consenso ainda em relação ao dimensionamento desse tipo de nervura, tá? Então, eu não tenho como chegar lá, e até tem, né? Tem algumas teorias aí, mas são bem complexas também, de calcular aqui qual é a resistência dessa nervura em relação às nervuras da laje, né? Quanto que eu consigo absorver desse deslocamento, tá? Eu consigo fazer esse cálculo e tudo mais, mas também é algo complexo para se considerar num curso aqui como esse, tá? Então essa nervura ela vai aumentar um pouquinho a rigidez, tá? Outra solução também que a gente pode fazer é aplicar uma contraflecha, né? Uma contraflecha é o quê? Nada mais é do que no momento de eu fazer a concretagem, né? Estou montando lá as minhas nervuras da laje, né? As minhas vigotas, eu colocar o apoio central dessas vigotas com uma altura maior do que os seus apoios da extremidade, né? Essa contraflecha ela pode ser ou o próprio deslocamento da fluência, né, de 2 vezes o deslocamento imediato, ou a diferença entre a fluência e o deslocamento máximo. Tá? Por exemplo, a minha contraflecha, vou colocar aqui, ó, contraflecha, seria ou 2 vezes 2 vezes o deslocamento imediato, né, 2 vezes F, ou a minha, vou colocar aqui como FL de fluência, e aqui em cima eu vou colocar FM, que é de flecha máxima. Só para a gente dar nome aos bois aí, para a gente fazer uma equaçãozinha aqui embaixo. Ou seria o meu FL menos FM. Né? Então eu poderia fazer aqui uma contraflecha de 3 centímetros ou uma contraflecha de 1,5 centímetros. Por que um ou outro? Se eu fizer aqui uma flecha, né, uma contraflecha de 3 centímetros, eu vou ficar uma grande parte da vida útil da minha estrutura com um abaulado na minha laje.
né? Ou seja, a minha laje ela vai ficar com um deslocamento para cima, ao invés de para baixo, né? Porque conforme você vai utilizando, a fluência do concreto vai acontecendo, essa laje ela vai tendendo a se estabilizar, a ser nivelada pelo tempo ali, né? Tempo de uso dessa laje. Se eu fizer 1,5 centímetros, eu vou chegar num período lá da minha obra que a laje ela vai estar totalmente nivelada, né? Porque ela vai ceder a diferença entre a fluência até o deslocamento máximo aqui que eu tenho da minha laje, tá? Então eu tenho essas duas opções. Ou uma terceira opção que é a média entre esses dois valores, né? Que é o que a gente costuma utilizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o FL mais FL menos FM, tudo isso dividido por 2. Eu tenho 2,2 centímetros de contraflecha, né? Vou colocar aí 2 centímetros de contraflecha. Então, a minha contraflecha vai ser de 2 centímetros. Certo? Então, basicamente seria isso, né? Vou aplicar uma contraflecha de 2 centímetros para compensar esse deslocamento aqui da minha fluência e deslocamento imediato da minha laje, certo? E se, por exemplo, eu alterasse aqui o tamanho da minha laje, né, da nervura, em vez de usar uma LT12, usar uma LT14, né, eu teria que abaixar um pouquinho o leito ali de apoio da minha laje para nivelar o piso, né? Então, sempre quando eu tiver uma diferença de nível, né, entre dois elementos diferentes, né, no caso de uma LT12 e uma LT14, eu vou nivelar sempre por cima e vou deixar a diferença de tamanho para baixo, né, para que eu não tenha degrau no piso de cima. Então, eu vou mudar aqui, por exemplo, o H para 14 e o D para 12,5. Eu tenho que mudar também a carga, né, que essa carga aqui ela não vai ser mais 4,25, eu tenho um acréscimo do peso próprio, que eu posso vir nessa tabela aqui, que eu disponibilizei para vocês, que eu tenho aqui a LT14 e eu tenho uma diferença aqui, ó, entre a LT12 e a LT14 de 0,10 kN por metro. Então, eu só vou acrescentar essa diferença lá. Então, em vez de ser aqui 4,25, vai ser 4,35, por exemplo. Então, vai dar 0,044. Então, se eu vier aqui, ó, alterar esses valores, não mudou muito aqui, né? Porque a mudança foi pouco ali também. A inércia mudou um pouquinho por conta de eu ter alterado a altura aqui da minha nervura, né? Então, ela aumentou significativamente aqui. E eu tenho aqui um deslocamento que antes era de 1,50 e 1,52 para menos de 1 centímetro, né? Então, eu tenho aqui 0,98, um deslocamento máximo aqui, uma flecha máxima de 1,54, então eu estou bem abaixo, e uma fluência aqui mais próxima do deslocamento máximo, né? De 1,97. Então, eu poderia fazer aqui uma contraflecha de aproximadamente 1,2 centímetro ou até 1 centímetro, se eu quiser, né? Então, seria uma contraflecha menor do que aqueles 2 centímetros que eu fiz anteriormente. Certo? Então, na LT12 passa também, ela passaria também. Mas eu alterei aqui no nosso projeto para uma LT14, tá? E também coloquei uma nervura aqui no meio. Por quê? Se eu for rebocar isso daqui, né, se eu não colocar uma nervura, pode ser que apareça uma fissura devido a esse deslocamento. Porque o reboco, como ele não é armado, né, a não ser que seja um reboco com bastante cal, né, porque o cal ele tem um módulo de elasticidade ali bem mais favorável a esse tipo de deslocamento. Mas se for um reboco muito rico em cimento,
ele vai aparecer fissura devido a esse deslocamento. Não sei se em alguma obra vocês já repararam, olhem no teto assim, você vai possivelmente ver uma fissura que atravessa todo o ambiente. Essa fissura é por deslocamento. Se você for fazer um forro rebaixado, aí o problema é bem menor, porque o deslocamento que vai ser causado nessa laje é absorvido ali pelo forro tranquilamente. Forro de gesso ou forro de PVC, seja esse forro qual for, ele vai com certeza absorver esses deslocamentos. Mas se for um forro, se não for forro, se for um reboco, um emboço do teto, você vai ter problemas aí com essa fissura no meio do vão. Então, se você colocar essa nervura aqui no meio do vão, essa fissura não vai acontecer, tá? Então fica uma laje mais rígida para se fazer esse tipo de revestimento. Então isso aqui é uma solução construtiva, tá? Não é uma solução estrutural. Então é uma solução para que não ocorra fissuras no reboco. Fissuras no reboco não significam fissuras na laje, tá, pessoal? Porque as fissuras do reboco, elas são consequência do deslocamento natural dessas lajes. Certo? Então, a aula de hoje é mais ou menos isso. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, essas questões de deslocamento. Lembrando, se você ficou com alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, quer fazer algum pedido, deixa aí nos comentários. Eu leio todos os comentários, peço desculpa se eu não respondo todos os comentários, porque são muitos. Então, a gente costuma responder aí os mais importantes, em relação a esses comentários aí. Então, se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!